Bom, esse vídeo aqui faz parte de uma sériezinha na qual a gente a proposta é montar um website a partir de poucos passos aí. A ideia é chegar no final com um website mais ou menos desse jeitão aqui, né? Nós estamos, por enquanto, o último vídeo, esse aqui é o segundo, a gente chegou a esse ponto aqui, fechando mais ou menos o layout desse topo, menu, sidebar, conteúdo e rodapé. Então vou começar a partir daqui, vou começar a pegar essa imagem aqui, quer dizer, essa div que já está no tamanho certinho, para botar a imagem final, que é a imagem do topo, né? Então, enfim, a ideia aqui, eu vi background image, browse, topo, salvei, voltei para cá, pronto, tá? A imagem já foi associada à div topo, é uma imagem de background, né? Eu posso até tirar essa cor aqui, sempre quando eu tiver background color e background image, a image fica por cima, né, da cor. Mesma história com o menu, né? Uma outra forma de eu fazer a mesma coisa, eu vir aqui em CSS Styles, clicar aqui, desculpe, aqui, ó, Edit Rule, vou escolher aqui background. No caso aqui eu vou pegar o background do rodapé para associar ao menu, tá? Salvei, vim para cá, já está lá. Essa mesma linhazinha aqui eu vou copiar para o rodapé e vou tirar a cor aqui dele. Você vê que eu já estou organizando aqui, né? Só que essas duas divs aqui eu não vou botar nenhum background, quer dizer, eu vou botar o conteúdo aqui dentro, um texto aqui, outro texto aqui. Então eu vou pegar já o texto que está disponível aqui, ó, e já vou colocar na div do conteúdo. Para isso eu vou entrar aqui no código HTML, entre o começo e o fim da div eu coloco lá. Então tudo que houver entre a abertura da div e o final da div vai se transformar no conteúdo dessa div, tá? O que for background eu posso fazer através do CSS. O que for foreground, quer dizer, o que tiver no primeiro plano, eu tenho que colocar no HTML mesmo, né? A gente chama isso, obviamente, de conteúdo, tá? Então, ó, você vê que tem um texto aqui que inclusive vazou a caixinha de cor reservada aí para esse conteúdo, tá? Se eu vier aqui, ó, vou atualizar, dá para ver que isso aqui vazou, né? Isso porque a gente no CSS inicial a gente definiu que esse conteúdo vai ter a altura de 100 pixels. Agora eu vou tirar essa altura daqui, ó, porque essa div conteúdo no fundo em relação às outras é uma div bem especial, né? Tirei a altura, vamos ver o que aconteceu. Pronto. Quer dizer, se a gente tira a altura do objeto, ele adquire a altura do conteúdo que está dentro dele, tá? Então se eu fizer o mesmo exercício com o sidebar, se eu for ali, né, ver aqui no sidebar e, por exemplo, criar uma listinha aqui, vou criar uma lista, ó, tá? O L ali e tal, vou colocar aqui item 1 e vou copiar esse tá? Item 1, item 2, item 3, item 4. Isso aqui é o código necessário para você fazer uma lista de objetos, né? Então salvei, eu vi aqui no design, ó, né? Você vê que está se adequando mais ou menos ao tamanho, mas se eu vier aqui criar mais uns dois itenzinhos, vai ver que começa a dar problema, né? Salvei, também começa a vazar aqui, pelo mesmo motivo, tá? Esse sidebar aqui está com uma altura de 100 pixels. Na hora que eu tiro essa propriedade do sidebar que fixa a altura dele, o sidebar passa então a adquirir a altura do conteúdo, tá? Isso é muito importante, né? Então a página fica mais ou menos com a cara final que ela vai ter. Faltam algumas coisas, lógico, e vamos agora começar a resolver essas coisas. Bom, a primeira delas é a gente inserir conteúdo aqui nesse menu, tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou aqui no menu,
e colocar, por exemplo, alguns links aí para, por exemplo, darwinismo. Aí eu vou botar um sinal de pipe, né? Pipe é aquele sinal que está em cima da barra invertida, tá? Vou colocar DNA. Isso aí são as páginas que vão constar do meu site, né? Galápagos, evolução. Tá? Vou dar um save, né? E repare que o texto apareceu aqui em cima, né? Eu não tenho muito como evitar que esse texto apareça aí, a não ser que eu faça como eu fiz com os outros objetos. Quer dizer, eu consigo posicionar direito um objeto dentro do outro na medida em que eu crio um objeto para ser posicionado. Por enquanto eu só tenho o objeto menu, né? Se eu quero posicionar esses caras aqui dentro do objeto menu, da div menu, seria bom eu criar um outro objeto. Poderia ser uma div, poderia ser também um parágrafo, que é o que eu criei aqui, tá? Dei um Enter, você vê que o texto já caiu um pouquinho, o parágrafo naturalmente tem um espaço em cima, né? Se eu quiser que ele centralize esse texto, aí eu tenho que vir para o CSS e escrever a seguinte frase: menu P, e daí entrar como parâmetro. Menu P significa o seguinte: eu estou formatando aqui dentro todos os parágrafos que estiverem dentro de menu. No nosso caso só vai ter um, né? Só vai ter esse cara aqui, tá? Que vem daqui até aqui, né? Tá? Então, voltando aqui, menu P, eu vou colocar text align center. Salvei, pronto, né? Eu sei que essa tag aí centraliza o texto. E muita gente acaba nesse momento aí perguntando: pô, mas como que eu sei as tags? Que uma é largura, a outra é altura, a outra significa, enfim, alinhar o texto e tudo isso. Isso não tem muito jeito não, quer dizer, isso aí a gente tem que ir fazendo e aprendendo ao mesmo tempo, tá? Essa linguagem, assim, quem pretende trabalhar com web tem que aprender, não tem muito jeito, não tem muita escolha, tá? O mesmo lance eu vou fazer com o rodapé, tá? Então eu vou também vir no código aqui, vou escrever um texto qualquer aqui, só pra gente pensar, tá? Isto é o texto do rodapé. Novamente, se eu der um save agora, esse texto vai aparecer aqui em cima. Eu vou criar então um parágrafo. E a partir dele, eu vou então jogar o mesmo código praticamente que eu joguei aqui no menu P. Só que, em vez de eu querer alinhar pelo meio, eu vou querer só que ele dê uma distânciazinha do lado esquerdo, né? Então, em vez de ele ficar grudado aqui do lado esquerdo, eu quero que ele fique um pouquinho para a direita. Então eu vou chegar a escrever aqui rodapé P, abriu, fechou. Margem left 20px. Tá? Isso criou uma margem aqui do lado esquerdo entre o texto, né, entre o parágrafo e o objeto rodapé. Tá? Acostuma-se também, por falar nisso, a selecionar os objetos às vezes aqui por baixo. Você tem o body, a div geral, que é aquela que centralizou tudo aqui, rodapé e o P. Tá? Agora a gente pode ver isso no browser. Eu acho que vai dar uma pequena diferença aí em função da altura desses textos aqui na própria div, quer ver? Bom, agora a gente pode ver como que ficou a página. Vai dar esse probleminha aqui do texto estar ainda vinculado lá com o topo de cada div, né? Então tem um jeito da gente evitar isso, que é criar uma margem interna. A margem interna para o HTML, para o CSS, chama padding, tá? Então, vamos ver padding top 15px, mais ou menos, né? Depois a gente pode ajustar. E no rodapé é a mesma coisa, né? Então, ó,
os textos caíram aqui, estão mais ou menos numa altura melhor, né? Talvez até seja melhor botar para 20, vamos ver. Bom, agora eu posso tentar criar uma margenzinha entre esse conteúdo e a div, né? Eu vou usar a mesma técnica aí. Eu vou voltar aqui e aqui, ó, eu vou criar o P, começando aqui e terminando aqui, porque daí ele pula o parágrafo, né? A tag P significa parágrafo. Cada vez que eu abro e fecho uma P, ele separa um trecho de texto do outro, né? Eu posso tanto fazer isso digitando aqui, ó, P e barra P, quanto posso fazer isso eventualmente vindo aqui, ó, e dando um Enter naquele texto. Ele também cria o P, ó. Então eu tenho um parágrafo aqui, um segundo aqui e um terceiro aqui, tá? Eu vou agora começar a formatar esse P. Tá, então enfim, eu consegui gerar um padding aí de 20 pixels. No fundo ele está muito grande na vertical, né? Eu queria que isso rolasse só na horizontal. Então vou colocar aqui padding 0,20. Tá? Aí ele aplica o parâmetro 0 à vertical e à horizontal. Desculpe, em cima e embaixo, e o parâmetro 20 do lado direito e do lado esquerdo. Tá? E agora, finalmente, só para a gente fechar esse vídeo aí, eu vou inserir aquela foto do Darwin. Vou vir aqui no HTML, não é através do CSS, já que é um item de conteúdo e não de background, né? Vou inserir aqui Insert Image, selecionar aqui o Darwin e colocar aqui Darwin e inserir o cara. Se ele estiver aqui, ó, eu posso alinhar, escolher que ele seja alinhado pela esquerda, por exemplo, né? E aqui eu seleciono que, por exemplo, o H-space dele, que é o espaço na horizontal, fosse de 15 pixels. Então ele vai criar aqui esse espacinho, tá? Agora eu vou tirar a cor desse CSS, quer dizer, vou pegar essa cor estranha aqui que está no conteúdo e a cor estranha que está também no sidebar, vou tirar essas cores, a gente vai deixar de vê-las aí. E vou, por último, botar um nome nesse documento, né? Vamos colocar aqui site do Darwin, na falta de uma ideia melhor. E por último mesmo, eu vou centralizar isso daqui, já que o nosso site, agora mudou aqui já, ele está alinhado à esquerda, né? Eu quero que isso aqui fique alinhado no centro da página. Lógico, eu vou aplicar isso no CSS do geral, porque se eu pegar a div geral que encapsula todas as outras e dar uma margem, né, eu vou estar alinhando essa div em relação ao elemento externo dela, que é a página como um todo, tá? Então, de novo, eu vou aplicar esse mesmo parâmetro aqui, tá? 0, que daí ele vai aplicar isso para cima e para baixo, e dos lados, em vez de botar um valor fixo, eu ponho alto, que daí o que vai acontecer é que o browser vai avaliar qual que é o tamanho da página e vai aplicar uma margem automaticamente igual para os dois lados, tá? Então eu volto aqui. Bom, vou salvar isso aqui, né? E vou novamente ver aqui no Explorer não, no Firefox, tá? Então o site já está bem preparadinho aqui. Na próxima fase que a gente vai enfrentar, agora eu vou gerar uma template e vou gerar as outras páginas a partir dessa daí. É isso aí.